Olá, boa tarde para você que está aí ligado no programa Viva a Voz, nosso programa 1001, passamos do 1000 ontem. Ontem nosso programa ao vivo comemorando o 1000º programa e hoje começando um novo ciclo, 1001º programa aqui do Viva a Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que a gente vai ao ar sempre às 1h30 da tarde, como eu já disse, pela TV e pela rádio, a rádio no 94,9 FM e a TV no canal 11 do canal a cabo aqui de Itajaí. E hoje a gente vai falar de um tema que começou a explodir na mídia por agora, não é um tema novo, mas é um tema que muita gente tem conversado, que é a Deep Web. Existe uma analogia na internet que diz que tudo que podemos ver na grande rede é apenas a ponta de um iceberg enorme, e que a grande maioria das informações estariam ocultas na Deep Web. Mas afinal, o que é a Deep Web? E é por isso que o tema do programa de hoje é a Deep Web. E quem apresenta comigo o programa é o acadêmico de jornalismo, também acadêmico de jornalismo, André Schlindwein. Boa tarde, André. Boa tarde, Henrique. Boa tarde ao nosso convidado e boa tarde especial para você que nos acompanha pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que você pode entrar em contato com o nosso programa através do Twitter, no @VivaVozUnivale, e também pela nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. É isso aí, André. E lembrando também que você pode ouvir o nosso programa, se você está num lugar onde a Rádio Univale não chega à sua residência, você pode ouvir a gente pela internet, no site univale.br/rádio. E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado, que já não é mais nem convidado aqui do programa, ele já é da casa, a gente já considera ele do programa, que é o professor Fabrício Bortoluzzi, de Ciência da Computação. Boa tarde, professor. Boa tarde, André, boa tarde, Henrique, boa tarde, ouvintes. É um prazer participar aqui do 1001ª edição e que a minha edição deve ser a 4ª ou 5ª já, então. Olha que só, eu participo. Sem o professor Fabrício aqui, a gente estaria ainda no 996, muito importante no programa. Muito bom. Então, professor, para começar já direto e seco, o que é a Deep Web? Então, a Deep Web, que é essa, em tradução para português, a web das profundezas, ou a internet profunda, ela é aquela internet que não está na superfície. Por superfície, a gente diz que toda a informação que está num sistema de busca, como Google, Bing ou Yahoo, qualquer outro, se a informação está nesses sites, ela pode ser achada e, portanto, ela faz parte da superfície da internet. Se ela não está nessa superfície, então ela está nas profundezas. Nas profundezas significa 70%, 80% dos sites, mais de 1 trilhão de páginas que não tem, então, nenhuma visibilidade. Além disso, existe também os softwares, que eu acho que é onde a gente mais vai falar aqui hoje, os softwares que permitem acesso a uma outra Deep Web, uma Deep Web onde é um mercado irrastreável, é um ambiente irrastreável, um ambiente diferente, cujo foco é a privacidade, e aí a gente entra num tema um pouco mais específico. É um bom ponto que o senhor tocou, porque se eu tenho um site, eu posso deixar ele oculto, entre aspas, que um buscador não ache, mas é um site comum, é um site lá que eu tenho com fotos da minha família. Então é considerado Deep Web da mesma forma? É também. Então a palavra, ela significa muitas coisas. Ela significa, inclusive, se você protege um álbum de família com login e senha, já não faz parte da web da superfície. Então ali já é mais um pouco de informações que vai colaborar para 70%, 80% dessa web que não está indexada. E lá no fundo é que existe aquele mercado negro, aquela coisa espantosa que é o que está vindo à tona agora de informações, que precisa então ser explicada aí para os ouvintes. E o que se pode fazer então na Deep Web? A Deep Web é um ambiente de alta privacidade. Com privacidade vem toda uma série de responsabilidades e de poderes, né? Quando uma pessoa está usando a suíte de acesso à Deep Web, ela vai encontrar meios, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Um jornalista que queira fazer um jornalismo investigativo e que tenha documentos importantes e não quer ser rastreado quando manda esses documentos para algum ponto de jornalismo, para alguma agência de notícias, para algum local que vai expor essas informações depois, informações de interesse público, ele vai precisar se conectar na Deep Web para poder fazer uso desse sistema irrastreável. Por outro lado, também é possível um comércio daquilo que pessoas não queiram ser identificadas, é possível manifestações que, a princípio, se você soubesse que está sendo monitorado, você não faria, e aí abre um leque para ações legais e ilegais. A própria Primavera Árabe, em 2011, provavelmente surgiu
nessa periferia da internet. Exato. Tem alguns sistemas, alguns acontecimentos que eles emergem depois de terem sido amadurecidos na Deep Web. Então, por exemplo, a Primavera Árabe deve ter começado como uma troca de informações entre pontos-chave de ativismo. Naquele objetivo era tirar o ditador do Egito e da transformar, Tunísia, se não me engano. ou seja, transformar a política de um país. Isso é muito sério. Se essas pessoas fossem rastreadas no início das suas atividades, elas certamente seriam comprometidas, ou seja, poderiam ser perseguidas, até que aquilo tomou forma. Quando tomou forma, subiu para as redes sociais, subiu para os veículos tradicionais de jornalismo, e se teve, assim, na nossa perspectiva capitalista e ocidental, um grande sucesso, porque se transformou um país de uma ditadura para um país em transição para uma democracia. Então, pela explicação do senhor, Deep Web é o que não é indexado pelos buscadores. E como é que um buscador indexa o meu site? Eu acabei de criar um site, como é que ele vai parar no Google? Boa. Duas formas. Primeira, você voluntariamente vai a uma parte do Google, uma parte do Yahoo, um determinado local deles e pede para que o sistema de busca inclua teu site. Raras vezes isso acontece. E o que mais vai acontecer é o seguinte: meu site, que é um blog sobre notícias ou sobre jornalismo, coloca um link para o seu. Então, depois de ler o meu blog, eu falo: caro leitor, depois de visitar meu site, visite o site do Henrique. O fato de eu colocar esse link vai fazer com que o buscador, numa próxima varrida ao meu site, encontre o teu. A partir dali ele está indexado. Então você não precisa fazer nada para indexar um site num sistema de busca, ou quase nada para ele subir da Deep Web para a web da superfície. E tem pessoas que preferem bloquear esse tipo de indexação ou não? Tem. Sistemas corporativos bloqueiam com login e senha. Sistemas como os de Receita Federal, por exemplo, que colocam o Detran, que colocam uma validação para ver se você é ser humano mesmo. Ao verificar se você é ser humano, o indexador que não é ser humano não consegue entrar naquele sistema. Por isso, por exemplo, que o Google, o Yahoo, o Bing não tem todas as placas de todos os veículos rastreadas dentro dele, ou rastreadas ou catalogadas, porque o sistema do Detran, nesse meu exemplo, ele exige que o usuário verifique se é um ser humano ou não, por meio de um CAPTCHA, que ela verifique se você é ser humano digitando essas letras. Aquelas letrinhas assustadoras. Um indexador não consegue fazer isso, então ele barra a indexabilidade. Professor, desde quando a Deep Web existe? A Deep Web é essa em que se garante anonimidade desde que a internet surgiu também para nós, brasileiros, por exemplo, comercialmente em 96. Desde os anos 90 que existem essas ferramentas que permitem acesso a qualquer forma de Deep Web, essa mais inofensiva, que é a que a gente falou mais até agora, como aquela outra mais questionável, Então, esse tempo todo. O senhor disse que tem camadas a Deep Web, aquela que não é indexada, mas é só um álbum de família e tem as camadas mais obscuras lá embaixo. Tem. O que é possível fazer, né? O que acontece nessa camada mais obscura da internet? O exemplo mais interessante que existe, conhecido ao público, de uso da DeepNet foi a Wikileaks. A Wikileaks nasceu na DeepNet, ela nasceu como um sistema obscuro, portanto, que apenas jornalistas investigativos é que se interessavam e tinham acesso a ela. O Julian Assange, o editor da Wikileaks, ele, antes de ser fortemente perseguido, ele catalogava essas informações e ele fazia conexão com a Associated Press, com a Reuters, que são as empresas que criam notícias que depois vão chegar no Jornal Nacional e tudo mais, ou qualquer outro jornal. Então, ele cataloga e ali as informações começaram a vazar, informação de governos, informações de caráter público, que eram de alto interesse da sociedade, mas que antes eram reprimidas porque não havia ferramenta de privacidade que possibilitasse ao jornalista um trabalho seguro para ele. E existem os outros usos também. Uma vez que existe uma moeda virtual que dá capacidade financeira a esse sistema, começou a aparecer todo tipo de comércio, inclusive de pedofilia, inclusive de drogas, inclusive de que existe até doação de rins e outros órgãos, ou comércio ilegal de toda forma pode acontecer ali nesse mecanismo, porque a garantia é de anonimidade, a garantia é de que aquilo é irrastreável, e de fato
é praticamente impossível rastrear o que acontece lá, o que é um grande prejuízo nesse momento se avaliarmos do ponto de vista do mau uso. Acontece sim, a gente pela internet, pela superfície da internet que a gente acessa, existe boatos assim adoidados sobre a Deep Web, desde pedofilia, snuff movies, aqueles filmes de assassinato, até mesmo coisas absurdas, como médicos russos que pegam crianças para tirar o braço e transformar em bonecas humanas. O que o senhor acha que realmente é verdade e o que não é, o que é boato? Porque a gente sempre cria-se muito boato no que a gente não conhece. Ok, vou falar mesmo como alguém que vê a superfície do que está ao fundo, ou seja, eu vejo um pouco da Deep Web, né? Eu vejo comércio de drogas acontecendo por meio dessa moeda virtual. Eu vejo que existem ofertas de todo tipo, por exemplo, de fotografia de crianças e adolescentes. Essas coisas mais, digamos, são doentias, mas são comuns de existir fora da internet, existem também na internet. Então, não vi nenhum fato, nada muito comprovado de casos como esse do teu exemplo, dos vídeos de assassinato e tudo mais, porque eles também não são muito reais fora da internet. Eles devem existir, mas a gente não tem quase nenhuma informação, quase nenhuma evidência deles. Então, o que eu mais vi que existe na Deep Web é aquilo que também existe fora da rede de computadores. Sim. E é muito difícil, então, para ser rastreado, como o senhor disse. Então, como é que a justiça pode legalizar isso? A DeepNet, ela não é rastreável mesmo. Ela é tão difícil de ser rastreada, a tua conexão passa de forma criptografada por tantas outras origens. Por exemplo, supondo que eu vá acessar um conteúdo, eu como acessante, eu não consigo saber aonde está o destino do sistema que eu estou acessando. Então pode ser que o destino esteja no meu vizinho, pode ser que ele esteja na República Tcheca, pode ser que ele esteja na Polônia. E antes de eu chegar lá nesse sistema que, por exemplo, está na Polônia, vai passar por uns 5, 6 países antes de atingir o destino. Ou seja, essa rede Deep Web, ela é roteada múltiplas vezes, ela passa por múltiplos pontos, é mais ou menos como um envelope seu, ir primeiro para a Turquia, para depois ir para a África do Sul, para depois ir para o Japão, para depois ir... Aí quando você vai fazer o caminho reverso, a informação nunca está íntegra de uma forma que te permita rastrear, ou seja, não rastreia. Reprimir de forma legal, muito difícil. Eu acho que o único jeito deve existir pessoas da própria Polícia Federal, das próprias polícias que participam e monitoram a Deep Web em busca, digamos, de oferecer serviços de pedofilia ou de drogas ou tudo mais, para ver quem... Potes de mel é o nome disso, né? Você oferece uma coisa muito interessante, esperando que o infrator vá lá e infrinja. Daí quando você vai partir dali para um contato real, me dá teu endereço para entregar as drogas. Tem que dar um endereço físico para entregar a droga por correio, por exemplo. Aí a polícia pode agir de uma forma real, fora da rede de computadores. Lembrando uma coisa para quem está assistindo e nos ouvindo, que a gente em momento nenhum está incentivando quem está ouvindo aqui o nosso programa a acessar qualquer tipo de crime na internet, seja na superfície ou na parte mais profunda da internet. Se você é menor de idade, você tem que ter autorização dos seus pais para estar na internet, para ver o que for, você tem os sites legalizados e que você deve usar. E também é uma coisa com um grande risco até para o seu próprio computador, não é verdade, professor? O risco é muito grande, não há nada muito útil para quem queira gastar seu tempo vasculhando Deep Web para aprender alguma coisa, não é exatamente o lugar, a não ser que você seja um jornalista, investigador, que precise de um canal para vazar informações que são de interesse público, algo como aconteceu no Egito, algo como aconteceu com os soldados que publicaram vídeos de operações americanas que mataram jornalistas. Casos muito específicos têm alguma vantagem, mas demais, de fato, é só mesmo no caráter informativo dizer que existe para se precaver de possíveis mau uso. Não é um bom cenário em casa fazer uso de Deep Web, não é. E como eu também já disse, a gente também não vai ensinar como chegar à Deep Web, mas é uma coisa fácil de se fazer? Tornou-se fácil. Ela se torna fácil porque, apesar de toda essa característica negativa, privacidade é uma coisa importante. Então, as entidades que suportam a privacidade na internet estimulam o uso de ferramentas de privacidade, que, assim, nada mais são do que um navegador modificado, para que as pessoas possam fazer privacidade, esperando que seja feita a privacidade para o bem da humanidade e para revelar assuntos que governos não gostariam que fossem revelados, ou seja, para a democracia funcionar do jeito que deveria. O lado negativo
é o que acaba mais chamando a atenção e o que é preocupante dizer que pode vir assim a incitar leis, revoltas de governos ou tentativas de controle desse meio de comunicação. Obrigado por enquanto, professor. A gente está aqui com o professor Fabrício Bortoluzzi, professor de Ciência da Computação, falando sobre a Deep Web. A gente vai para um rápido intervalo, mas nem saia daí que o programa tá ótimo. Em 1 minuto a gente está de volta. Estamos de volta aqui com o programa Viva Voz pela rádio e pela TV Univale, hoje recebendo o professor Fabrício Bortoluzzi de Ciência da Computação, falando sobre a Deep Web. Professor, os sites, as páginas que se encontram na Deep Web, elas não são indexadas, certo? Como que a pessoa ela descobre esses sites? O site ele tem uma URL que nem na internet comum que a gente está acostumado? Como funciona esse... Sim, isso leva ao exemplo de antes do intervalo, que qualquer pessoa que tente usar a Deep Web, se ela instalar o software que dá acesso, não consegue fazer nada. Ou seja, não existindo indexador, não existe uma forma indireta de acesso. O que é uma forma indireta? Pesquiso por uma palavra lá, quero saber sobre jornalismo na Deep Web. Não vai achar nada. Ela vai precisar que alguém lhe passe, que ela encontre em algum site da superfície, um link que dê a ela o acesso a um pedacinho da Deep Web. Então, é necessário que ela, antes de, fazendo uma analogia, submergir para a Deep Web, ela tem que levar um link que ela vai poder usar lá dentro. Esse link, ele é igual aos links da internet comum ou a forma dele é diferente? É no navegador. Muitos têm a forma daquilo que a gente chama de wiki. Wiki é aqueles links colaborativos em que todo mundo pode escrever conteúdo, como a Wikipedia, né? Que é uma biblioteca, um catálogo de assuntos gerais online que todo mundo pode colaborar. Então é mais ou menos através de muitos wikis que se acessa a Deep Web ou a DeepNet. Há um tempo atrás o senhor esteve aqui falando sobre a Lei Carolina Dickmann e a gente falou sobre outras leis de produção, não, fugiu a palavra agora, alguém me dá uma força. De proibições pela internet e restrições. O SOPA e o PIPA, por exemplo. Uhum. Se esse tipo de lei for aprovada, não corre risco de toda a internet começar a migrar para a Deep Web e no final acabar da mesma forma? Olha, é certo que apesar de haver as leis que proíbem, então, que punem, que estabelecem o acesso, quando se fala em Deep Web não há regras. Não há regras porque é impossível fiscalizar o que acontece lá dentro. Então, pode ser um incentivo, sim, ao cidadão que quer... Ainda falo mais do caso do exemplo de jornalista, que tem alguma informação na mão que ele não quer que ninguém saiba que foi ele a pessoa que expôs a informação, ou ele é o autor, ou ele é o veículo de disseminação. Nesses casos é o típico perfil que vai migrar para a DeepNet para fazer bom uso dela. Do cidadão comum, é como disse, não tem muita lá não existem índices, então a pessoa não vai conseguir ler notícia, não vai conseguir fazer lazer, não vai conseguir jogar, não vai conseguir fazer quase nada de útil, então o apelo é muito pequeno. É um grupo pequeno de pessoas que se interessa por esse tipo de acesso, portanto. No primeiro bloco a gente falou sobre uma tal moeda virtual que é recorrente na Deep Web. Que moeda virtual é essa? Como é que funciona? Ok. A moeda ela foi inventada ou estabelecida como viável, possível de ser inventada em 2008 e hoje ela existe com o nome Bitcoin. O Bitcoin é a moeda de troca, a moeda virtual, que dá sustento a uma internet rastreável, essa internet da Deep Web. Então, as pessoas que fazem transação comercial na Deep Web, ou mesmo fora dela, caso queiram privacidade, não usarão, então, mecanismos tradicionais como banco, PayPal, Mercado Pago e PagSeguro, que são moedas aí, ou moedas de conversão. O Bitcoin é uma moeda, ela tem cotação e ela é rastreável, ou seja, uma vez que eu te dei 10 Bitcoins pro Henrique, a hora que o Henrique der 10 Bitcoins pro André, nunca mais vai se saber quem foi que deu o dinheiro pro André. Não vai se ter um rastro disso, coisa que acontece pelo número das cédulas, no saque do caixa, na transação do DOC, né? Tudo isso é indexado, Bitcoin não é. E como é que funciona para eu trocar Bitcoin por dinheiro? Porque não vai ser rastreado nesse momento? Na hora do câmbio vai. Então, você comprou 1000 Bitcoins para você.
E aí, até ali ficou uma transação registrada. Você comprou 1.000 bitcoins, teve que usar teu cartão de crédito, por exemplo. O negócio é que depois que você vai usar esses bitcoins, nem a pessoa que recebe dinheiro de você sabe de onde o dinheiro veio. Nossa. Porque tudo na Deep Web é irrastreável. Então, a garantia criptográfica que se dá para esse dinheiro é que origem e destino não sabem quem é a mão que está pagando e quem é a mão que está recebendo. E não é crime comprar essas bitcoins? Não, a moeda em si, ela tem cotação, ela tem validade, simplesmente pelo fato de pessoas quererem essa moeda, dá a ela valor. Como acontece com o dólar ou com o real. Então, ela existe como moeda. Nem por isso ela é usada só para fins ilegais. Aliás, se, de novo, você é um investigador e precisa trocar dados com quem vai te vazar informação para uma coisa boa, assuntos de interesse público, você também vai ter que pagar em Bitcoin, se você vai ter um informante e tudo mais. Essa troca de informações com vários países para se acessar um site, como o senhor mesmo disse, do meu vizinho, vai passar pela Tunísia, pelo Egito, por não sei aonde. Não deixa isso completamente lento, carregado e... Sim, a DeepNet ela não é baseada em desempenho, ou seja, abre-se mão de qualquer velocidade em função de você poder acessar o conteúdo de forma rastreável. Ela é muito lenta, mas para leitura de texto, para troca de dados de baixo consumo, ela acaba funcionando, mas ela é realmente muito lenta. E o senhor vê, além de jornalismo investigativo, algum outro motivo para se utilizar a Deep Web? Olha, não é a primeira vez que a gente fala aqui sobre privacidade, né? Então, qualquer que seja a necessidade de privacidade ela é importantíssima para um monte de motivos. Eu posso falar de interesses comerciais, posso falar de sigilo de produto, interesses militares, interesses governamentais e o jornalístico. É difícil imaginar a necessidade de um cidadão comum, mas mesmo um cidadão comum pode querer, em algum momento, usar da internet, que é um meio público, mas para transitar informações de forma privativa. Então, seja qual for o exemplo, privacidade ela deve ser preservada pro bem do cidadão. A mesma privacidade, então eu vou te devolver com uma analogia, a mesma privacidade que você precisa e que você espera quando você escreve uma carta e bota no correio. Pode não ser um assunto muito relevante, a tua carta de amor para uma menina, mas ainda assim, você não quer que ninguém leia. Então, privacidade não se discute nesse aspecto, né? Acho que toda a sociedade vê com bons olhos privacidade. Deseja isso nas suas transmissões. Agora, casos e casos, né? Para o bem e para o mal. Professor, e voltando ao Bitcoin, ele por ser uma moeda virtual, que é feita através de um código, certo? Não pode ser copiado ou reproduzido por qualquer pessoa? As garantias do Bitcoin, elas são criptográficas. Significa que deve ser, em português mesmo, deve ser muito difícil um ser humano conseguir clonar essa moeda. Do mesmo jeito que é muito difícil você hoje acessar o site de um banco e adicionar saldos na tua conta corrente que não venham de nenhum lugar. Então, para não precisar falar de que a coisa ela é matemática, né, a garantia é matemática, eu te digo que ela é uma garantia equivalente à garantia que um banco te dá de que ninguém vai ficar tirando e pondo dinheiro da tua conta corrente. Mas em termos assim, deveria levar mais de 50 mil anos para todos os computadores da Terra conseguirem clonar bitcoins. Deveria. Daqui a 5 anos não leva mais 50 mil anos, leva 5 horas, porque o poder computacional melhora a cada dia. Então, existem casos de mineração de bitcoin, de criação matemática dessa moeda virtual, mas eles ainda não comprometem a validade da moeda. Ela continua sendo tão segura quanto um dólar ou tão segura quanto um real, apesar de ser volátil em cotação. O dólar, o real, são feitos pela Casa da Moeda. Sim. Quem cria o Bitcoin? Quem é que controla isso? Note que eu vou te explicar falando um pouco do sistema nacional, do sistema mundial de criação de moeda. A moeda que existe em notas impressa, ela não chega a 10% da quantidade de moeda que é fabricada para fins eletrônicos no mundo. Então, a mesma tecnologia que é usada, que o Banco Central usa para fabricar moeda nova, quando o governo pede, porque é assim que funciona, né? O Banco Central gera, o governo pede, vai para ele para depois ir para os bancos, né? Na forma de empréstimo, geralmente.
também acontece algo assim, mas a Bitcoin ela é uma moeda ponto a ponto, ela não é uma moeda mantida por um banco central, ela é uma moeda de criação distribuída. É complexo, porque não existe uma entidade física hospedando, mas para o leigo compreender, na prática é uma moeda vigente, que tem garantias criptográficas e que tem cotação atualizada todo dia. A gente falou bastante hoje de privacidade. A camada mais superficial da Deep Web seria os sites que bloqueiam aquele álbum de fotos da pessoa. É 100% seguro isso? Tem como quebrar? Tem como... Sim, todas as... minha resposta é sim, porque não é seguro. Nunca é. Todos os sistemas, independente de estarem na internet ou não, eles são inseguros, por padrão, porque são seres humanos que programam esses sistemas. Só que o nível de segurança geralmente satisfaz. Então, geralmente, você está muito satisfeito com a tecnologia que teu banco te dá para acesso à sua conta corrente. 100%? Nem pensar. Mas o suficiente para o banco e para você acharem seguro. Então, o banco vai cobrindo todas as despesas que tem com as invasões de conta corrente. Você, toda vez que é lesado, tem o direito de ser ressarcido por um banco. Então, essas garantias de segurança são equivalentes na DeepNet, no Bitcoin e no uso da internet para fins comerciais, seja ele qual for. Professor, o nosso programa está chegando ao fim. Foi assim, um prazer enorme receber o senhor aqui de novo. É um assunto assim, extremamente curioso, extremamente desperta muita curiosidade na gente. Delicado. Também muito delicado, obviamente. Como eu já disse, por favor, não saia tentando entrar em qualquer lugar que você acha que consegue entrar na internet. Mas obrigado pela participação. Eu também agradeço a oportunidade de falar desse assunto para fins de esclarecer ou de tornar público de que esses sistemas estão à disposição do cidadão de bem e comum, além do mau uso que é feito para eles. É um prazer, é necessário, vejo isso como missão. E o Laboratório de Redes, minha pessoa, ficamos disponíveis para qualquer momento atender esses assuntos. Um prazer mesmo. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado, André, pela companhia aqui na apresentação do programa. Obrigado, Henrique. Obrigado, professor, por estar aqui mais uma vez no nosso programa. E obrigado para você que nos acompanhou nesses 30 minutos pela rádio e pela TV Univale. E mais uma vez, obrigado aí para todo mundo que estava aí nos assistindo. Agradecendo toda a companhia, que a gente já agradeceu ontem, mas agradecer de novo aos 1000 programas que vocês acompanharam, que a gente fique mais 1000 aqui na rádio e na TV Univale, e avisando que em junho a gente vai ter uma seleção de convidados mais do que especiais, então se eu fosse você, eu não perdi o nosso programa em junho. Obrigado pela companhia de hoje, e a gente se vê na segunda-feira. Abraço e até lá. Viva a Voz! Realização do curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica: Andrés Lindwein, Henrique Flores, Ismael Filho e Cidiane Sutil. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.